Tô vendo aqui, já tem bastante gente na aula. Deixa eu dar uma lida no chat. Boa noite, Lídia, Cleusa, Leonésia, Jaqueline, Jane, Francisca. Boa noite, meninas. Boa noite, Alice, Salete, Dilcélia. Como vocês estão? Boa noite. Tudo bem com vocês? Deixa eu ver se eu consigo deixar um pouquinho maior os slides. Laís, posso deixar os slides assim ou eu tenho que deixar ele um pouco maior? Não sei se a Laís está aqui. Oi, boa noite, tudo bem? Pode deixar. Na verdade, os slides não estão aparecendo aqui para mim, pelo menos. Tá uma tela preta ainda. Aqui. Não. Só um minutinho, meninas, que eu tô só tela preta. Tela preta. Tá todo mundo dizendo tela preta. Laís, consegue me ajudar aqui? O que que eu fiz? Deixa eu parar de compartilhar. E aí, vamos ver se deu certo. Agora apareceu para vocês? Agora foi. Agora apareceu aqui. Boa noite. Agora sim, né? Laís, desse jeito tá bom? Ou tem algum outro jeito que eu deixe a tela inteira e eu vá só clicando para passar o slide? Eu acredito que do lado desse númerozinho onde está um, que tem uma setinha para os dois lados, você consegue deixar a tela cheia. É, do lado do mais, tem o mais, menos, mais. Isso. Página única. Bom, tá ótimo. Então Mas vamos assim assim tá. mesmo, É, assim meninas. tá bom também, Vamos dá para enxergar. começar. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Júlia Rochel. Eu sou cirurgia dentista e aromaterapeuta. Trabalho na clínica da doutora Ana Paula Sorrentino e hoje eu vou ministrar a aula para vocês sobre o sistema respiratório e os óleos essenciais. Então, né, como todos nós sabemos, a poluição do mundo está piorando a cada dia que passa. A poluição ela tem sido um problema crescente ao longo dos anos, tá? E ela é causada por diversos fatores como o crescimento acelerado das cidades, industrialização, desastres ambientais, como as queimadas que a gente tem visto, né, nesses últimos meses, que teve em diferentes lugares do nosso país. Consequentemente, também
crescimento do número de veículos, fábrica, queima de combustíveis fósseis, né? Vinda das fábricas, que resultam, então, né, no aumento dos poluentes atmosféricos e que causam um impacto direto na saúde da nossa respiração e do nosso corpo. Então, como consequência da poluição, gente, vocês vão ver esse barulhinho, mas é que assim, ó, eu tenho um cachorrinho filhote de 8 meses, que depois eu mostro foto dele para vocês, que para ele não latir, eu tenho que dar um brinquedo. Então, se vocês escutarem um barulhinho de fundo, é meu cachorro, tá tudo certo, tá bom? Então, como consequência, né, da poluição, a gente tem um impacto na nossa saúde, principalmente no nosso sistema respiratório. Então, no nosso país, além das fontes comuns de poluição, as queimadas, tanto naturais quanto provocadas pelo homem, elas geram grandes quantidades de partículas finas, né? E gases na atmosfera, que é aquela camada em volta da Terra. E a fumaça gerada por essas queimadas, elas não afetam somente a região que está acontecendo a queimada, né? A gente tem todo aquele circuito do vento. Então, assim, uma queimada que aconteceu lá em cima no Brasil, né? Com o vento, ela chegou, a poluição chegou aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, tá? Foi sentido, todas as queimadas que tiveram desceram aqui para o Rio Grande do Sul. Então, o ar também ficou poluído aqui, mesmo não tendo, né, acontecido diretamente aqui, afetou outras localidades. Então, a qualidade do ar, ela piora não apenas nas áreas afetadas diretamente, como também em grandes centros urbanos, onde o ar já é comprometido pelas emissões diárias de poluentes. Então, se o centro é um centro urbano como, por exemplo, São Paulo, tem maior quantidade de ônibus, tem maior quantidade de carro, então, consequentemente, maior poluição. As queimadas, elas têm sido intensas e frequentes por conta de condições climáticas, políticas ambientais, né? Então a gente sabe que acontece de ter briga por território, né? E aí ter aquela queimada provocada, que é crime. Então, essas queimadas, elas resultam em picos mais elevados de poluentes, principalmente pelos materiais microparticulados, como, por exemplo, dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio, monóxido de carbono, que é o mais conhecido. E aí, esses poluentes, quando inalados, eles afetam diretamente pulmão, sistema cardiovascular, agrava condições pré-existentes, aumenta casos de novas doenças respiratórias. Então, todos esses eventos, eles evidenciam uma importância de se controlar a poluição do ar e buscar soluções que amenizem os seus efeitos, principalmente em relação à nossa saúde. Então, se a gente comparar com algumas décadas atrás, as doenças respiratórias, elas eram significativamente menores, muito menos pessoas tinham. Então, isso é devido ao fato do ar ser mais limpo. Hoje a gente percebe um aumento expressivo das doenças como asma, bronquite, alergias, relacionadas à exposição prolongada de poluentes atmosféricos. As partículas finas presentes, né, nos poluentes. Então, quando eles penetram profundamente nos nossos pulmões, pode chegar até na nossa corrente sanguínea, e aí causa inflamação, piora a condição respiratória. Então, isso é uma coisa que a gente precisa se preocupar, tá? Então, assim, muitos estudos já mostram que a má qualidade do ar, ela não apenas afeta diretamente a saúde respiratória, mas também
causa um impacto a longo prazo no desenvolvimento de doenças crônicas, especialmente em crianças, idosos, as pessoas mais vulneráveis, né? Então, no passado, o impacto ambiental, ele era relacionado à qualidade do ar, era muito menor. Hoje, as áreas altamente industrializadas, urbanizadas e todas aqueles motivos que eu já citei agora acima, eles ultrapassam os limites seguros recomendados pela OMS. Então, tem até um site que depois eu posso deixar o link aqui para vocês. Não vou esquecer, no fim da aula eu vou deixar aqui o link de um site que você entra e aí o site ele mostra qual é, a qualidade do ar naquele dia que você entrou. Então, muitas vezes é recomendado que se saia de máscara na rua, porque a máscara ela vai ser uma barreira física contra os poluentes. Vai barrar 100%? Provavelmente não, mas vai evitar que você, que já tem uma doença instalada, ou que está num processo, né, de início de uma inflamação, uma infecção respiratória, você consiga retardar isso ou até evitar, tá? Então, no fim da aula, eu deixo esse link do site, que ele é muito legal. Quem me recomendou foi o meu pneumologista, e aí já já eu vou explicar o porquê. Então, eu vou contar para vocês agora alguns dados relevantes sobre o aumento das doenças respiratórias associadas à poluição do ar, tá? Então, a primeira, né, a asma. De acordo com a OMS, aproximadamente 262 milhões de pessoas no mundo sofrem de asma. E estima-se que a poluição do ar ela seja responsável por 9% desses casos novos em crianças. Então, gente, vocês já imaginaram que são 262 milhões de pessoas que podem estar precisando de uma aromaterapeuta, né, para ajudar naquela asma? É uma doença muito comum ao redor do mundo todo. 262 milhões de pessoas é muita gente. Então, um estudo, né, da Planetary Health, ela revelou que cerca de 4 milhões de novos casos, eles foram atribuídos ao dióxido de nitrogênio, que é o poluente que é emitido pelo motor dos automóveis, né? Então, assim, todo lugar do mundo tem carro, todo lugar do mundo vai ter dióxido de nitrogênio. A não ser que seja lá no interior, que não tem carro, que as pessoas andam só a cavalo, pode ser que lá não tenha, né? Mas hoje em dia são poucos esses lugares, não é a realidade da maioria. A bronquite, né? A bronquite crônica, ela é uma condição exacerbada pela exposição de partículas finas e outros poluentes atmosféricos. E segundo uma associação americana, as áreas com maior concentração de poluentes registram maiores taxas de internações. Então, assim, tá, é equivalente. Maior taxa de poluição, maior entrada no hospital por doença respiratória, tá? É assim, uma coisa anda junto com a outra. Então, se a qualidade do ar não tá boa, a saúde também não vai estar. Em terceiro lugar, né, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que de acordo com a OMS, mais de 3 milhões de pessoas morrem anualmente devido à doença pulmonar crônica. 3 milhões de pessoas, gente. É muita gente que morre por doença respiratória. Então, se a gente conseguir auxiliar a vida das pessoas que têm qualquer tipo de doença respiratória, a gente muitas vezes está atrasando ou evitando que uma pessoa com uma doença que não está de uma forma tão grave, que ainda não é crônica, né? Crônica é quando a gente tem uma doença por muito tempo e aí ela se torna crônica. Então, se a gente conseguir ajudar uma pessoa a evitar uma doença crônica, gente, para mim já ia ganhar meu mês, meu ano, né? Evitar que uma pessoa é,
passe por isso, né? Ou até mesmo venha a óbito. Então, ó, os níveis elevados de poluentes, né, como o material particulado fino, que é aquele que eu já falei, que ele, ao entrar na nossa respiração, ele penetra profundamente no nosso pulmão, eles estão ligados a aumentos de 20 a 30% nas admissões hospitalares por asma, bronquite e outras doenças. A rinite alérgica, né, é uma outra doença muito comum. A pneumonia, né? Que muitas vezes a gente acha que tá só com uma gripe, mas pode ser uma coisa a mais. E aí, às vezes, o que que acontece? A pessoa deixa de ir procurar um médico e muitas vezes ela tá com uma infecção, né? Infecção, vocês sabem que se a gente deixa, ela se torna gravíssima e a infecção pode levar à morte. Então, assim, uma coisa que eu queria contar para vocês hoje, né, como exemplo de não fazer. Há um mês e meio, 2 meses atrás, quando tiveram aquelas queimadas em vários lugares do país ao mesmo tempo, eu adoeci e eu imaginei que eu tivesse com uma simples gripe. Foi, antes de contar tudo, gente, foi um erro que aconteceu comigo, da área da saúde, e eu vou contar para vocês para alertar vocês a não fazerem o mesmo. Por quê? Gripe, todo mundo pega. Muitas vezes a gente tá num dia frio, no dia seguinte faz aquele calorão. Aqui em Porto Alegre acontece muito isso. Então, naquela semana que a temperatura tinha variado muito, eu adoeci e para mim eu tinha gripado, né? E eu fiquei 10 dias tentando melhorar dessa gripe e nada melhorava. No oitavo pro nono dia, eu fui ao hospital, porque eu imaginei, que eu tivesse feito uma pneumonia ou algo do tipo, mas o médico falou, não, você não tem nada, é só um resfriado, me deu analgésico, me deu um rinossoro e me mandou para casa. Tudo bem. Passou mais alguns dias, isso foi numa quarta, no domingo eu não conseguia subir a escada aqui de casa. Tossia, 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 e eu percebia que eu não estava normal, e aquela gripe não melhorava, e aí foi quando eu busquei um pneumologista. No domingo foi o pior dia. Na segunda, eu consegui um bom pneumologista aqui em Porto Alegre que me atendeu. E no primeiro momento, assim, que ele me avaliou e me examinou, ele falou: Olha, Júlia, eu não vou te pedir nenhum exame por agora. O que você tem é bronquite asmática devido à poluição do ar. O ar, ele está extremamente poluído, não tá te fazendo bem. A maioria dos pacientes que estão chegando no meu consultório da semana passada para cá é por conta do ar. Me medicou, né? O que que ele fez? Me avaliou, me examinou, me diagnosticou corretamente, tá? Ele era o médico pneumologista e aí ele me medicou. Por que que eu tô falando tudo isso? Porque um diagnóstico correto, a gente tem um tratamento correto. Então, eu imaginava que eu estava com uma simples gripe, e não era o caso. Então, assim, muitas vezes a gente comete o erro de, né, tentar se diagnosticar pensando que a gente se conhece, e muitas vezes não é o que a gente estava imaginando. Então, eu nunca tive uma rinite na vida, gente. Eu nunca tive uma rinite na minha vida. Fiz uma Desculpa. Fiz uma bronquite asmática. Nunca imaginei que teria na vida. Tive. Então, assim, para alertar vocês que muitas vezes a gente não tem o diagnóstico correto, então não tem o tratamento correto e não melhora. E aí, o que eu deixei escrito aqui, né? Que embora os óleos essenciais eles ofereçam benefícios no alívio de sintomas, melhora da respiração e purificação do ar, eles não substituem um tratamento médico. Então, assim, a gente precisa ter um diagnóstico correto.
Não adianta você querer diagnosticar o seu paciente se você não é um médico pneumologista, por exemplo, ou um médico clínico geral, que muitas vezes é a porta de entrada do pronto-socorro. Então, assim, o óleo, ele não vai substituir o tratamento médico, mas ele vai complementar e como vai complementar, gente? Porque naquela semana que o médico me passou as medicações, eu posso ter melhorado, mas eu passei o dia bem utilizando os meus olhos, utilizando o difusor, tomando uma água saborizada. Então, assim, o complemento da medicação com óleo me fez melhorar. Usando os dois, eu consegui melhorar. Fiz o tratamento médico correto, da forma que ele me pediu, e assim que terminou a medicação, continuei usando os óleos, continuei tomando todas as precauções que ele me pediu, que era sair de casa com máscara, evitar ambientes abertos naquela semana ou naqueles dias em que o ar estava insalubre. E quem me recomendou aquele site que eu vou passar para vocês, para olhar como que está a poluição do ar no dia, foi esse meu médico pneumologista. E assim, vale a pena, porque eu fiquei doente logo depois de eu ter passado um dia no parque com o meu cachorrinho. Então, assim, eu fiquei doente e ele também ficou doente. Ele também ficou gripado. Ele fez uma alergia que, ao mesmo tempo que eu tava usando o difusor para mim, eu tava usando para ele, tá? Então, vamos lá, continuando. O que que eu quero contar agora para vocês? Quais são os óleos que a gente pode utilizar para o nosso sistema respiratório e para os problemas mais comuns? Logo depois desse slide, vocês vão ver que tem um resumo falando sobre cada óleo. Cada olhinho que eu vou falar agora tem o resumo dele. E assim, eu não vou entrar em cada óleo, porque na escola a gente já tem uma aula sobre cada um. E eu não queria que ficasse repetitivo, mas eu queria trazer esse resumo para vocês. Então eu preparei o resumo, citei cada óleo, coloquei ali as indicações, né? Quais são as principais funções, para vocês terem aí na aula sobre respiração. Então, não vou entrar em cada um, o que eu quero hoje é falar sobre os componentes químicos de cada um. Então vamos lá, porque vocês vão ver que eu vou passar bastante slide, mas eu fiz eles para vocês terem o resumo mesmo, tá? Então vamos lá, os óleos essenciais para o sistema respiratório. Começando pelos óleos individuais, né? Nós temos o pink pepper ou black pepper, que auxilia na redução de inflamação e muco. O eucalipto, que abre vias aéreas, suporta e auxilia na função respiratória adequada. O peppermint, né? Inclusive, tô aqui com o meu. Vocês lembram como que faz? Estão cansadas de saber, né? Ó, vou pingar aqui uma gotinha, aproveitar que a gente tá aqui. Forma de concha. Todo mundo aspirando um peppermint, um alecrim, para quem tá cansada do dia todo. Muito bom. Então vamos lá. O peppermint que auxilia a abrir as vias aéreas e a expelir o muco. O alecrim que auxilia na maioria dos problemas respiratórios. A lavanda, que melhora a respiração em situações de estresse, tensão, né? Muitas vezes eu, por exemplo, já estava receosa com o que poderia ser, eu pingava na minha mão lavanda junto com o peppermint. Então, assim, ao mesmo tempo que ele ajudava a abrir o meu aporte respiratório, ele me acalmava, porque eu estava super ansiosa pensando que eu tinha pneumonia, né? O cardamomo, que ajuda no alívio da congestão. E agora eu vou entrar nos mix de óleos, né? O Purify, que descongestiona e purifica o ambiente. O Purify, ele é o meu favorito para limpeza da minha casa. Eu adoro limpar minha casa com Purify, porque já deixa a casa com aquele cheirinho bom. E eu gosto de colocar ele também no difusor,
tá? Ele purifica o ar, tá, gente? O On Guard, né, que combate infecções respiratórias e auxilia a promover os problemas respiratórios. E por último, o mais famoso, Brief, que auxilia no suporte, né, respiratório e também ele auxilia na maioria dos problemas respiratórios. O que que eu quero trazer com essa aula, tá? Toda vez que a gente pensa em respiração, muitas vezes a gente já pensa em utilizar ou Brief ou Peppermint, né? Que são os mais famosos. Brief, inclusive, tem é, o óleo puro, o rolon, a balinha, agora tem o stick, que é maravilhoso. Mas eu quero que vocês entendam que a gente não precisa usar ele para tudo, porque não é todo mundo que vai conseguir melhorar com ele. O que que eu quero mostrar agora para vocês? Os componentes químicos que auxiliam na nossa respiração e nos problemas respiratórios, e no que eles auxiliam, e em quais olhos vocês vão encontrar eles, porque o que que eu quero como eu quero que vocês pensem, em saber qual é o problema que vocês têm, né? Vocês precisam ter o diagnóstico, lembra disso. Vai ter o diagnóstico lá do médico, mas vocês vão saber quais são os sintomas que vocês têm. Tô congestionada, tô com tosse, tô com dificuldade de respirar na hora de dormir, tô com muita coriza. Ah, então qual é o óleo bom para isso? Como que eu vou saber qual é o melhor óleo para aquilo? Então, ó, deixa eu só passar agora o resumo. Bom, vocês vão ver que aqui é tudo resumo, tá? Aproveitem esse resumo, gente, porque eu coloquei todos aqui para vocês. Eu acho que eu tenho que ir lá para baixo agora. Aqui, ó. Guarde, o brief é o último. Tô chegando perto. Resumo, resumo, resumo. Só um minutinho. Cheguei onde eu queria. Então, vamos lá falar sobre os componentes químicos dos óleos essenciais. Então, o primeiro deles é o eucaliptol, né? O próprio nome dele já diz, o eucalipto. Ele é também conhecido como 1,8-cineol e tem como função ser descongestionante, expectorante e anti-inflamatório. Como benefício, ele vai abrir as suas vias respiratórias, aumentar o seu aporte respiratório e facilitar a eliminação do muco, consequentemente, melhorando a respiração. Agora, uma coisa que eu quero que vocês anotem aí, né, para quem está anotando. Eu vou citar agora os óleos que vocês encontram o eucaliptol, que é o eucalipto, o alecrim, o peppermint, né, o hortelã-pimenta, o cardamomo, o brief e o on guard. Então, eu preciso de um bom descongestionante, todos esses óleos que eu citei agora. Se vocês quiserem, eu posso até anotar aqui na conversa. Eu vou anotar no chat. Então, a eucaliptol, vocês vão encontrar no eucalipto, alecrim, peppermint, cardamomo, brief e on guard. Certo? Para vocês não perderem essa anotação.
O próximo componente químico é o mentol. Os nomes, eles são bem... Eles entregam, né? Mas vamos lá mesmo assim. O mentol, ele tem como função ser refrescante e descongestionante, aliviando assim, então, a congestão nasal e proporcionando a sensação de frescor, facilitando a respiração. Qual óleo que a gente encontra o mentol, gente? O Brief e o Peppermint. O próximo componente químico é o limoneno, aquele mesmo que auxilia a ativar o nosso sistema límbico, ajudando a modular nossas emoções. Ele também é um excelente antioxidante, purificador de ar, energizante. E como benefício, ele purifica o ar, melhora o humor, elimina impurezas e promove a sensação de energia. Então, quais são limoneno? Quais são os óleos onde a gente encontra o limoneno? Principalmente os cítricos, né? Então, limão, laranja, é, o lime. Além desses, tá? Vocês vão encontrar no black pepper, no pink pepper, no eucalipto, no cardamomo, no on guard e no purify. Vou mandar aqui para vocês na conversa. Próximo componente químico é o alfa-pineno, que é um excelente broncodilatador, descongestionante e anti-inflamatório. Como benefício, ele abre as vias respiratórias, melhora o aporte respiratório e alivia, né, na congestão. Então, quais são os óleos que a gente encontra? O alfa-pineno. Então, vamos lá. São vários, tá? Alecrim, eucalipto, não tá digitando. Eucalipto, black pepper, pink pepper, cardamomo, brief e on guard. Vocês perceberam que na maioria, né, dos componentes químicos que eu citei até agora, que foram... Oi, Cris, vou repetir, tá? Você vai ver que aqui na conversa eu tô digitando para vocês poderem anotar com calma, tá? Então, ó, dá uma olhada aqui na, na conversa que eu tô digitando cada um para vocês conseguirem anotar com calma, porque são muitos. Ó, tô lendo aqui algumas perguntas. Qual a maneira de usar mais eficiente esses óleos para usufruir o máximo dos seus benefícios? Calma que a gente vai chegar lá. Eu vou citar primeiro todos os componentes químicos, são 12. Estou escrevendo aqui na conversa o componente químico e cada óleo que você encontra ele, tá? Por que que eu quero fazer dessa forma? Para no final vocês saberem olhar para cada componente químico, cada função e saber quais vocês podem utilizar da melhor maneira. Ai, eu só uso o brief e o brief não está auxiliando. Gente, tem vários óleos que vocês podem utilizar. Às vezes vocês vão utilizar, por exemplo, o peppermint com o alecrim, por exemplo. Eu quero que vocês entendam como associar um ao outro para você ter um melhor, né, um melhor resultado. E não ficar sempre nos mesmos, né, que é o brief e o peppermint. Então, vamos continuar, tá? O alfa-pineno foi apenas o quarto, ainda tem mais 7 pela frente. O quinto, peraí que travou. Eu vou
deixar o chat aqui no cantinho para eu poder continuar anotando aqui. Vamos lá. Não tô conseguindo passar para baixo. Só um minutinho, meninas. Laís, você consegue me ajudar passando? Não, não consegue. Como que eu tiro isso aqui que eu tô fazendo sem querer? Não tô conseguindo passar para baixo. Na barrinha lateral ali, Meninas, não mostra o mouse eu para cima tô para baixo? aqui travada para mexer no na aula. Só um minutinho, tá? Peraí, meninas, que eu vou tentar falar aqui com a Laís para ver se ela consegue me ajudar. Travou aqui. Eu, eu Computador acredito é que teria que diferente. dar um F5, recarregar de novo. Se você quiser também, qualquer coisa, eu posso passar a apresentação por aqui. Meninas do céu, travei total aqui. Ah, controle remoto. Aqui, deixa eu ver. Agora eu consigo mexer. Larissa, Meninas, a Laís vai compartilhar a aula aqui para mim, porque meu computador, ele tá abrindo, fica abrindo essa caixinha de texto, não tô conseguindo mudar isso. Então, eu vou parar de compartilhar minha aula. E aí eu vou. A Laís vai passar aqui para mim. Só um minutinho que eu vou abrir a aula aqui, tá bom? Deixa eu ver se. Problemas técnicos acontece, né, gente? Vamos aproveitar, ó. Quem tá aí com o Peppermint, pinga mais uma gotinha. Laís vai me ajudar aqui.
Pronto, agora a Laís compartilhou aqui. Eu só não sei se eu vou conseguir. Deixa eu ver se eu consigo abrir o chat para continuar escrevendo. Se eu usar Peppermint à noite, eu não durmo. Gente, eu não tenho esse problema. Muito pelo contrário, tá? Se eu usar Peppermint à noite, eu respiro tão bem que eu durmo feito neném. Então vamos lá, ó. Vamos continuar. A gente parou no quinto, que é o beta-carofileno, né? Então, o beta-carofileno, ele tem como função ser anti-inflamatório. Ó, tudo isso de pergunta, vamos deixar para o fim, tá? Que eu deixei o meu chat aberto, eu não vou ficar lendo. Eu deixei o chat aberto aqui na minha tela para eu ir escrevendo para vocês o que não tá ali no slide, e aí no fim eu tiro essas dúvidas que vocês têm. Então, o beta-carofileno, como função, ele é anti-inflamatório, analgésico e ele auxilia a reduzir a inflamação, o alívio, ajuda no alívio de dores e promove saúde respiratória. Então, quais são os óleos que a gente consegue encontrar o beta-carofileno? Então, vamos lá. Black pepper, pink pepper, Ion Guard. Pronto. Perfeito. Próximo slide, então, que é o eugenol. Como função, ele é um excelente antisséptico e antioxidante. Não sei se vocês sabem, o eugenol ele é muito utilizado em alguns. O que está acontecendo com a tela? Ele é utilizado na composição de muitos materiais odontológicos. Então, aquele cheirinho de cravo que vocês remetem ao cheirinho de dentista, se dá ao eugenol. O que está acontecendo com a tela aqui? Que tá. Sim, tem Bom, uma, vamos um continuar. Vou negocinho de deixar. slide. Dá para ler o jeito que tá a tela, alguma coisa está acontecendo, mas vamos continuar para a gente não terminar muito tarde. Então, aonde a gente consegue encontrar o eugenol, que é um excelente antisséptico e antioxidante, que ajuda a combater infecções respiratórias, fortalece o sistema imunológico. A gente encontra ele, então, no On Guard, que tem aquele cheirinho delicioso, e no cravo da Índia, certo? O próximo, que é o sétimo, que é o mirceno, ele tem como função ser analgésico e relaxante, aliviando então a tensão muscular e promovendo o relaxamento das vias respiratórias. Quando a gente tá com uma alergia, a gente não sente essa região todinha queimar e tensa, a gente fica com essa região toda. Então, assim, se você utilizar algum óleo que tenha mirceno, você vai relaxar toda essa região, né? Que é a região do nosso seio maxilar, que é onde fica o nosso seio nasal. Então, aonde a gente encontra o mirceno? No pink pepper, deixa eu anotar aqui, mirceno, encontramos então no pink pepper e no cardamomo, certo? O próximo, né, que é o nosso oitavo componente químico, é o alfa-terpineol, que como função ele é antisséptico, relaxante e reduz a irritação das vias respiratórias, auxiliando a combater os micróbios. Então, aonde a gente consegue encontrar o alfa-terpineol? No eucalipto e no cardamomo. Olha o cardamomo aparecendo novamente, né? O próximo, que é o nosso nono componente químico, que é o canfeno. Ele é um excelente descongestionante e antioxidante. Então, ele vai melhorar a nossa circulação respiratória e aliviar a congestão. Claro, são funções e benefícios muito parecidos,
mas eles são encontrados em diferentes componentes químicos e a gente vai trabalhar como? Em qual funciona melhor para o seu corpo. Então, às vezes, a gente utiliza um óleo e ele não funciona muito bem. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou muito sensível ao lavanda, que é o óleo essencial mais comum. Então, assim, o lavanda, ele não funciona muito bem comigo, tá? Então, qual óleo, por exemplo, que eu utilizo para dormir, né? Não tem nada a ver com a aula, mas só um exemplo. Eu uso o vetiver. O vetiver funciona super bem comigo. Se eu coloco o vetiver no difusor, eu consigo respirar super bem, né? O óleo de lavanda, ele não auxilia na minha respiração, ele não auxilia para eu dormir. O cheiro dele, eu sou um pouco sensível ao cheiro dele. Então, o que que eu quero que vocês, né, entendam? Muitas vezes a gente fica preso a um óleo só, como por exemplo o peppermint e o brief, e muitas pessoas não podem utilizar o peppermint por ter sensibilidade. Então elas não vão resolver o problema respiratório delas? Claro que não. Tô dando uma lista aqui para vocês com 12 componentes químicos, anotando cada óleo que você consegue encontrar eles para você poder então saber qual você vai precisar utilizar para descongestionar, para auxiliar a abrir o aporte respiratório. Então, continuando, onde a gente encontra o canfeno, né? No alecrim e no purify. Próximo óleo, próximo componente químico, então, é o cinâmico. O cinâmico, né, ou o cinamal, né, mais comumente conhecido, ele tem a função de ser antimicrobiano e antiviral. E como benefício, ele protege de infecções respiratórias e purifica o ar. Então, o cinâmico você pode utilizar como preventivo. E aonde que você consegue encontrar o cinamal? Na canela e no On Guard, né? Canela e On Guard. Tá pagando? Tá pagando o que eu tô escrevendo? Porque provavelmente tem bastante mensagem. No fim, depois, eu vou pedir para a Laís acrescentar na aula essa lista que eu tô passando, né? É só uma página a mais, tá? Eu boto a listinha ali, aí se vocês quiserem, imprime só aquela página, tá? Eu imprimiria a aula toda porque tá um belo de um resumo, viu? Então, continuando, o 11º óleo, o terpinenol, né? Terpinenol. Ele tem como função ser antimicrobiano e anti-inflamatório. Tem que passar só o. Isso, obrigada, Laís. Ele tem, então, como função ser antimicrobiano e anti-inflamatório. E como benefício, ele vai combater bactéria, fungo, vírus. Então, assim, aqui em casa, eu sou de São Paulo, sou paulista, e eu me mudei esse ano para Porto Alegre. São Paulo é muito poluído e tem um tempo muito seco. E na minha casa lá, eu nunca tive problema de mofo. Nunca. Nunca tive um cheirinho de mofo na minha casa. Aqui, o que que acontece? É úmido, é quente. Gente, úmido e quente é o ambiente perfeito para proliferar fungo, vírus, bactéria, tudo que não faz bem, né? É quente e úmido. Então, o que que aconteceu? Em alguns lugares da minha casa, mofou. E aí, com essa bronquite, essa bronquite asmática que eu tive, eu fiquei hipersensível a qualquer poeirinha. Então, o que que aconteceu? Na minha casa, eu tive que espalhar por todas as portinhas de armário que tem aqueles potinhos, não vou lembrar o nome daquela bolinha, mas que puxa a umidade. E o que que eu fiz? Em cada saquinho, tem o potinho e tem o saquinho. Então, em cada saquinho que eu montei,
eu pinguei algumas gotinhas desses óleos que eu tô falando para vocês, para evitar que se proliferasse o mofo. Então, assim, além de deixar um cheirinho maravilhoso no armário, você evita que forme mofo, né? Cresça fungo, tudo que for ruim. Então, assim, o terpenenol, ele é antimicrobiano e anti-inflamatório. Então, ele vai combater bactéria, fungos, vírus, vai auxiliar a purificar o ar e ajudar na saúde respiratória. Então, em quais óleos que a gente vai encontrar o terpenenol? No melaleuca e no Purify. Lembra que eu contei que eu limpo a minha casa com Purify? Limpo por dentro dos armários, limpo o chão, tudo a gente limpa com Purify. A gente pinga 2, 3 gotinhas. É... Ah, não é nem a naftalina, viu? Porque eu sou muito sensível com cheiro, tá? Não é naftalina. Depois eu posso até olhar aqui para vocês qual é a bolinha. É uma bolinha que vem dentro daqueles. Pode ser que seja a naftalina, mas eu acho que não é. Depois eu falo aqui para vocês. Não vou esquecer, tem que mandar o link do site. Sílica, isso, Carla. Isso mesmo. Naftalina, gente, o cheiro para mim não dá. É a sílica, tá? Mas tem jeito certo de usar, tá? É, A sílica, ela vem dentro daquele potinho secar que vocês veem no mercado, sabe? Mas eu não pingo óleo na sílica, tá? Eu faço aqueles feltros, pingo os olhinhos e deixo lá dentro do armário. Uma vez por semana eu vou lá e pingo de novo, né? Porque o óleo essencial ele vai evaporar ali dentro do armário. Então, deixa eu deixar essas dicas por último, tá? Continuando. No terpenenol, a gente vai encontrar então no melaleuca e purify. Ó, tem gente aqui falando que também passa mal. Gente, naftalina pra mim não dá. E olha, sou chata com cheiro, viu? Laís, pode ir pro próximo. Agora a gente vai pro último componente químico, que é o geraniol. Ele é antisséptico, calmante e ele promove limpeza do ar, reduz tensão e melhora o ambiente respiratório. Ele auxilia a purificar o ar. Onde a gente encontra o geraniol? Na lavanda, no limão e no Purify. Então, geraniol a gente encontra na lavanda, limão e Purify. Ó, as dúvidas vamos deixar por último, que daí eu vou agora falar a forma que a gente pode usar, tá? Então, um manual de uso dos óleos essenciais é utilizar, tá? A forma mais comum, aromático, né? Inalação ou difusor. O que que eu falo de inalação, tá? De forma alguma você vai pegar lá o teu inalador, pingar e inalar diretamente. Não. Vou até depois tirar o. Não vou tirar a inalação. Vocês estão formando aromaterapeutas, vocês já. Pode ser tanto o lemon quanto o lime. Eu vou até parar de olhar aqui o chat, porque eu quero ficar respondendo vocês. Vou responder por último. Então, no difusor de ambiente, você pode utilizar qualquer um desses óleos que eu citei acima, daquela listinha, né? E você vai. O que você vai conseguir com isso? Purificar o ar, abrir vias respiratórias, melhorar a respiração. Então, assim, tanto durante o dia para purificar a sua casa, quanto durante a noite para te auxiliar a ter um sono tranquilo. Então, é, muitos não sabem, mas a respiração, ela atrapalha o sono. Tanto que existe a apneia do sono. Quem não respira bem, não dorme bem. Então, no dia seguinte, né, como bola de neve, não tem um dia bem produtivo,
não se sente bem durante o dia. Então, assim, para você ter uma boa noite de sono, você tem que estar respirando bem, porque ao respirar, você oxigena o teu cérebro, você oxigena o teu sangue, e aí você tem toda a movimentação do seu corpo de forma correta. Movimentação que eu digo o quê? A oxigenação das células, as células do nosso corpo, elas a cada hora elas sofrem apoptose e aí elas se dividem formando novas células. Então, ao mesmo tempo que nosso corpo ele está perdendo células, ele está gerando novas. E para que isso ocorra de forma ideal, a gente tem que ter uma boa respiração. Um bom aporte respiratório ajuda nisso. Então, assim, são coisas que a gente não lembra de conectar, mas que quando a gente explica faz todo sentido. Então, assim, para você ter um dia que vai render bem, você tem que dormir bem. E o que que você precisa para dormir bem? Uma boa respiração. Você tá num ambiente limpo, né? Não adianta você tá dormindo num lugar que tá cheio de mofo, que tá cheio de fungo. Você não vai estar num ambiente saudável, né? Então, assim, você pode tanto limpar o seu quarto, né? Com os olhos, como promover um ar puro com o difusor. E também você pode fazer conchinha antes de dormir, né? Então, próximo slide, inalação direta, a conchinha. Respire diretamente do frasco, né? Você pode abrir e inalar, né? Os óleos essenciais são líquidos voláteis, ou seja, eles evaporam. Então, assim que você abre o frasco, você já tem uma forma muito boa de como utilizar. Ou inalação a vapor. Adicione algumas gotas, né, a uma tigela de água quente e aí você faz aquela estufinha, né? Ou você põe a toalhinha, ou você só puxa o vaporzinho para perto de você. Uma forma legal também é de pingar a gotinha no chão do box, do banheiro, né? Na hora que você está tomando aquele banho quente, você faz uma sauna. Eu pingo de uma a duas gotas, tá? Sempre que eu não tô me sentindo bem, eu sou aquela pessoa que toma banho de manhã e de noite. Então, sempre que eu vejo que eu não tô com uma respiração boa, antes de dormir, eu tomo aquele banho bem relaxante e já pingo um olhinho. Como eu não sou muito adepta à lavanda, ultimamente, antes de dormir, eu tenho colocado o Brief ou o Alecrim, tá? É, Pode passar para mim, por favor, Laís. Outra forma de uso é o uso tópico. Então, né, toda vez que a gente aplica na frente, né, no peito, a gente também aplica nas costas, áreas de reflexo. Então, a gente pode massagear o óleo no peito e nas costas para aliviar a congestão e relaxar os músculos respiratórios. Como que eu vou aplicar, tá? Não são todos os óleos e não são todas as pessoas que podem aplicar os óleos na pele. A gente sempre fala sobre sensibilidade, diluição correta. Hoje eu não vou falar sobre diluição, mas acredito que todos vocês tenham aquela tabelinha da diluição, estudem aquela tabelinha, imprimam ela e tenham como colinha, porque se esquecer, você já tem ela ali na mão para não cometer erros. E aí, assim, é, toda vez que for utilizar de forma tópica, certifique-se que está usando diluição correta, certifique-se que você está utilizando um óleo que pode utilizar de forma tópica. Teve dúvida? Se você não tem algum livro que ali está falando se pode ou não pode, entra no site, tá? Lá o site da Doterra, vocês entram, ele fala, ó, esse óleo pode usar de forma tópica, de forma aromática, de ingestão, ele fala cada um, tá? E aí, assim, uma coisa legal que eu imagino que vocês tenham visto
é que a Doterra lançou aquele brief em bastão. Gente, o que que é aquilo? É muito gostoso. Eu gosto de passar tanto no peito quanto nas costas e até no pé e colocar meia. Gente, aquilo fica muito bom. Muito, muito, muito bom mesmo. E eu li aqui na conversa, um pouquinho lá para cima na aula, alguém perguntando sobre como utilizar em criança. Gente, criança, você pode utilizar tanto o Stronger, que é da própria linha Kids, quanto o Brief, tá? Mas assim, crianças muito pequenas, eu utilizaria o Brief na solinha do pé. A gente sabe que a sola do nosso pé é uma esponja, então toda vez que a gente aplica na sola do pé, o nosso corpo absorve da mesma forma, tá? Então, não necessariamente numa criança você vai colocar o Brief no peito e nas costas, você pode utilizar na solinha do pé, tá? O Stronger, que é da própria linha Kids, ele é muito bom. E ele também auxilia na parte respiratória. De cabeça, eu não vou lembrar quais são os componentes dele, mas ele tem um desses óleos que eu falei hoje, tá? Próximo uso, então, que é uso em massagem. Antes tem algum? Não. Eu não coloquei aqui na aula, mas eu vou falar para vocês que eu uso em spray, tá? Ah, tem aqui. Acho que eu só tirei da ordem. O uso em spray, peraí, você pode montar, por exemplo, é, um vidrinho, né? E aí você coloca, por exemplo, o Purify ou o On Guard para você purificar o ambiente da sua casa. Então, por exemplo, sofá que fica em ambiente muito úmido, você pode espirrar o Purify vai tanto eliminar odor quanto eliminar fungo, vírus e bactéria, a gente sabe que o Purify é bom para isso, né? Então, assim, você tanto vai purificar o ar quanto vai purificar o ambiente, promover um ambiente mais saudável, mais agradável e vai tanto eliminar quanto prevenir que se formem fungos, vírus e bactérias. Então, você pode montar o spray com os óleos da sua preferência, tá? Ah, eu não gosto, por exemplo, do eucalipto. Então, coloca, por exemplo, um limão com peppermint. O Purify tem um cheirinho forte. Eu particularmente gosto, mas se você não gosta, você usa o spray com o óleo da sua preferência. Eu sempre prefiro utilizar menos. Para mim, sempre menos é mais. Então, assim, se é um spray de 50, 100, 150, 200 ml, de uma a duas gotinhas, independente da quantidade, porque o óleo, se vocês perceberem, quando a gente pinga na água, o óleo ele vai se separando em milhares de outras gotículas, né? Ele é microparticulado. Então, tanto em 50 ml quanto em 200 ml, para um spray, tá? Não tô falando de ingestão, tô falando de um spray, ele vai funcionar da mesma forma, tá? Então, assim, de uma a duas gotinhas é suficiente. Na hora de limpar a casa, mesma coisa. Se for um balde pequeno, duas gotinhas. Se for um balde maior, três gotinhas. Três, quatro gotinhas. Aqui em casa a gente usa um balde pequeno porque a gente não mistura o pano sujo na água, a gente limpa o pano antes de mergulhar ele de volta. Quem limpa a casa sabe do que eu tô falando. Então, assim, duas gotinhas já é suficiente, a casa fica super cheirosa. Eu tenho cachorro, quem entra na minha casa só sabe que tem cachorro porque ele late. Porque cheiro mesmo não tem cheiro, tá? O Purify, ele é muito bom por conta disso, tá? Ele elimina odor, que é uma beleza. Pode passar para o próximo, não sei se era o massagem relaxante, né? Você pode utilizar ou a lavanda ou o cardamomo para aliviar a tensão muscular. Então, assim, a gente aliviando toda a tensão muscular, a gente alivia o quê?
a região aqui do nosso pulmão, né? Do nosso tórax. A gente alivia aqui a região da maxila, né? Então, uma massagem relaxante, pegando todo o pescoço e coluna, a gente alivia o corpo como um todo, além de que você vai estar respirando o olhinho e ele também vai estar, não vai estar agindo só de forma tópica, mas também aromática ao mesmo tempo, né? O próximo. Banho e compressas, como eu dei a dica, né? Você pode pingar uma gotinha do óleo da sua preferência no chão do box ou na sua banheira. Eu pingo de uma a duas. Sempre menos é mais. Não adianta você botar lá um montão de óleo, sendo que uma, duas gotinhas já vai ter o efeito que você precisa. E aí, assim, as compressas. Eu não costumo fazer. Ao invés de fazer a compressa, como por exemplo, eu prefiro fazer aquela tigelinha, né? Eu faço a tigelinha e a estufinha. Então, eu ponho meu rosto na tigelinha e coloco uma cobertinha ou uma toalhinha em cima para o vapor ficar só ali dentro e eu respirar ele, tá? Então, vamos lá. O próximo, acredito que já seja isso. Agora chegou aonde eu queria. Ingestão. Monte uma cápsula de acordo com sua necessidade ou de seu paciente. Lembre-se sempre de seguir as recomendações do fabricante, tá? E não são todos os óleos que podem ser ingeridos ou utilizados de forma tópica. Então, assim, a marca que eu uso pode ingerir, né? Eu uso do Terra libera óleos para ingestão. Você precisa se certificar de que aquele óleo pode ser ingerido. Isso você consegue ver no próprio site. Cada óleo está lá muito bem especificado. E aí, o que que eu queria que vocês pensassem? Aqui eu não trouxe nenhuma misturinha pronta. Na escola já tem aula sobre asma, alergia. Lá tem misturinha pronta, funciona muito, muito, muito bem. Mas hoje eu quis trazer uma coisa diferente do que já se tem. Então, assim, eu trouxe cada componente químico, cada óleo que você encontra o componente químico. Depois eu vou mandar aqui direitinho para vocês. Eu sei que pode ter se perdido aqui no chat, mas vocês fiquem tranquilas que vocês vão receber essas informações. E por que que eu quis fazer dessa forma? Para você saber como montar a sua cápsula. Então, eu vou pegar um óleo de cada desse que eu citei e pingar na cápsula e ingerir? Não. Se eu não tenho congestão, então eu não preciso de um óleo descongestionante. Eu preciso talvez de um óleo que seja para abrir o meu aporte respiratório. Então, na hora de montar uma cápsula, vocês vão pegar esse resuminho que vocês têm aqui na aula. Se vocês puderem, leiam sobre cada olhinho, que eu revisei cada um. E aí, de acordo com o que vocês precisarem, vocês vão utilizar o óleo. E lembrem-se, menos é mais. Pinga uma gotinha de cada, que seja. Não precisa pingar duas de cada, não precisa tomar uma capsulinha lotada. Menos é sempre mais, e um óleo sempre vai potencializar a ação do outro. Então, eu não preciso usar dois óleos diferentes que têm a mesma função. Então, eu não preciso usar dois óleos, por exemplo, que têm a função descongestionante. Eu posso usar um que é anti-inflamatório e outro que seja descongestionante. Então, assim, vocês vão ver que aqui são vários e vários slides. Vocês vão revisar, vão ler sobre cada olhinho que eu não quis entrar. E aí sim vocês vão saber como montar, né? Ou como ingerir a cápsula da forma ideal. Pode passar para essa próxima imagem, né? Que é a do alerta. O que que eu quero que vocês sempre lembrem? A gente sempre vai precisar ter um diagnóstico. Eu sou dentista da área da saúde.
Imaginei que eu tivesse uma gripe, busquei médico uma semana depois só que eu tava mal, uma semana, 10 dias depois, e eu não tinha gripe, né? Eu tinha uma bronquite asmática. Então, gente, não cometam o mesmo erro que eu, tá? Procurem um médico, procurem ter um diagnóstico correto, não se autodiagnostiquem, porque a gente pode estar errado. Se você não é um médico clínico ou um pneumologista, então você pode estar errado. Não, eu estava errada, eu não tinha só uma gripe, né? E se eu continuasse sem o tratamento correto, eu poderia ter até algo pior, né? Piorar para uma pneumonia, algo do tipo. Não foi o caso porque eu passei tão mal que eu precisei buscar novamente um médico que me diagnosticasse, tá? O clínico no hospital não diagnosticou, tive que voltar novamente num especialista que aí ele me diagnosticou e eu tive o tratamento correto. Hoje eu não tenho que tomar medicação, porque na época ele me tratou com as medicações necessárias e aí ele me deixou com uma bombinha profilática. Não vou falar o nome da bombinha que ele me deixou e ele foi bem específico. Você só vai utilizar a bombinha no dia que você sentir falta de ar. Eu sinto falta de ar no dia a dia? Não. Por quê? Porque eu me previno. Então, eu entro lá no site, eu vou colocar aqui para vocês, eu vou até. é, Vou só finalizar esse slide, aí eu já procuro o nome do site e mando para vocês. Então, assim, eu entro naquele site, vejo como que tá a qualidade do ar naquele dia, se eu preciso ou não sair de máscara na rua. Eu utilizo os olhos na hora do banho, eu utilizo os olhos na hora que eu acordo. Quem já assistiu a aula minha sabe que eu utilizo o Claricalme todos os dias, né? Eu trato de endometriose, então eu uso o Claricalme todos os dias, mesmo que eu não tenha cólica todos os dias. E os olhos para respiração eu também utilizo todos os dias, mesmo que eu não tenha falta de ar todos os dias. Por quê? O ar ele vai continuar ruim, eu vou continuar tendo esse problema, né, da bronquite asmática, mesmo não tendo sintomas. Então, como que eu vou trabalhar com tudo isso? Com a prevenção. Eu vou utilizar ele todos os dias e no dia que eu tiver com uma dor ou com um sintoma pior, aí eu vou utilizar um óleo diferente ou muitas vezes também vou ter que procurar um tratamento médico, tá? Não deixem isso de lado. Não negligenciem o diagnóstico médico, tá? É muito importante. Então, assim, o óleo vai ajudar? Vai ajudar muito. Vai complementar o tratamento médico. É muito bom. Eu citei lá para vocês os dados. São milhões de pessoas que passam por problemas respiratórios. Pensem, são milhões de pessoas que podem ser seu paciente. Muita gente tem problema respiratório, então você, como aromaterapeuta, pode ajudar muita gente, tá? Então, precauções gerais, tá? Para uso tópico, vai sempre diluir com óleo carreador, tá? Para evitar irritações, sensibilidade e principalmente em óleos mais fortes, como peppermint, on guard ou black pepper. Vai sempre fazer o teste da sensibilidade aqui no pulso, tá? Ou na sola do pé. Eu sempre faço no braço, porque o braço para mim é sempre mais rápido. Se eu tiver, vai aparecer ali na hora. Vai sempre evitar contato com óleos e mucosas. E para crianças e gestantes, você vai sempre usar com cautela, tá? E sempre vai consultar um profissional da saúde antes. Então, assim, gestante é sempre aquele mesmo cuidado. Se ela não usava antes de estar gestante, eu evitaria, tá? Porque se alguma coisa acontecer, ela vai diretamente ligar alguma coisa nova que ela está praticando. Então, se é aromaterapia, seja o que for, ela vai relacionar com o que ela está usando. E crianças, eu utilizaria ou o Stronger ou o Brief diluído, né? Ou o Rolon, ou o Stick novo, ou no peito e nas costas, dependendo da idade, ou na solinha do pé, tá bom? Agora,
eu queria agradecer vocês pela atenção. Foi uma aula longa. Eu vou dar uma olhada aqui no chat. Muito boa aula. Ó, para quem não me segue ainda no Instagram, doutora Ju Rochelle. Ultimamente eu não tenho postado tanto sobre óleos essenciais, tenho postado mais sobre odontologia, mas assim, eu sempre compartilho sobre minha rotina, se eu estou usando um óleo diferente, como que eu estou usando. Então, para quem quiser me acompanhar, é só me seguir lá no Instagram. E agora eu vou dar uma olhadinha aqui no chat e vou tirar algumas dúvidas, tá? Muito obrigada. Ó, vou olhar aqui agora o site para olhar a qualidade do ar e mandar para vocês. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Links. Um minutinho que eu já vou achar. Aqui. O site chama, ó, vou colocar aqui no. Deixa eu ver se eu consigo achar ele para mandar o link direto. É o IQ Air. Esse site está em inglês, mas eu acredito que vocês consigam traduzir. Ó. Nesse site, ó, vou colocar aqui para vocês o link. Nesse site você vai colocar ali a sua localização e ele vai mostrar a qualidade do ar na região que você está perguntando naquele dia. Então, assim, se tá vermelhinho, é porque ele tá insalubre. Se ele tá amarelinho, é porque ele não tá bom. Se ele tá verde, ele tá seguro, tá? Então, assim, amarelinho, vocês já precisam tomar cuidado, tá? Conseguiram ver o... O computador tá travando. Vou fechar aqui e vou deixar só o zoom aberto. Não apareceu? Deixa eu colocar aqui de novo. Ctrl V. De qualquer forma, IQ Air. IQ Air, tá? Ó, mandei aqui, ó. First in Air Quality. IQ Air. É um site que vai estar em inglês, mas assim, aonde vocês verem ali a lupinha, vocês escrevem aonde vocês moram, clica ali em pesquisar, e aí vai aparecer vermelhinho, insalubre, amarelo, tem que ficar ligado, e vermelho. Ó, Rosângela, vou mandar de novo, ó, sou eu aqui embaixo de você. Você vai ver ali, ó, que tá em azulzinho. É só clicar em cima, ó. Então vamos lá. Luzia tá com a mãozinha levantada. Diga, Luzia. Ah, Júlia, não tá aparecendo aqui no chat o linkzinho. Agora apareceu? Agora foi, obrigada. Ah, é que quando eu estava digitando, aparecia somente para a pessoa que tinha respondido naquele momento. Eu não tinha visto o que estava acontecendo. Então, ó, vou mandar de novo. Pronto. Luzia, diga. Oi, Ah, aqui, boa ó, Laís noite. colocou aqui para vocês. Então, ó, hoje em Sorocaba. Minha família, minha avó veio de Sorocaba, gente. Em Sorocaba, a qualidade do ar
tá em 59, tá moderado. Não tá o melhor ar, mas também não tá o pior. Então, assim, para você que tem doença respiratória, vai ficar em alerta. Ali no mapinha tá mostrando, ó. Tá vendo que tem bastante região em verdinho? Ali são regiões do interior de São Paulo. Então, assim, regiões do interior, claro que vai ter um ar mais puro. Se a Laís puder descer ali para a cidade de São Paulo, por exemplo, que não é tão interior, talvez esteja em vermelho. Ó, ela vai colocar ali para vocês verem. Ó, hoje em São Paulo tá moderado, tá 60. Ali no mapinha dá até para ver, ó, que tem bastante vermelho. Ó, ela vai por agora de Porto Alegre. Deixa eu tentar ver o chat de novo. Aqui. Ó, estão pedindo para você ver no Acre. Dá para ver no Acre? Ó, Rio Branco. Tá ótimo, ó, 42%. Tá muito bom. Vamos lá então, Luzia que tá com a mãozinha levantada. Diga, Luzia. Oi, boa noite. Não tô ouvindo. Boa noite. Não tá ouvindo? Deixa eu ver, tentar abrir aqui. Será que eu que tô com o som baixo? Peraí, Luzia. Deixa eu aumentar aqui o som para eu ouvir você. Para ver se agora eu tô. Tá ligado? Ah, eu que tava com o som baixo, Luzia. Tudo bem com você? Tudo bem, que aula maravilhosa essa sua, né? Muito obrigada, Luzia. Tá. A minha pergunta é porque a aula é sobre respiratório, né? Eu tenho Isso, dois pets pequenos, é, e eles são nervosos pra caramba. E aqui onde eu moro, em Cuiabá, é muito quente mesmo. tá. E tem algum, é assim, porque tem algum óleo que eu posso passar na onde que eu limpo o lugar dele, assim, no meio-dia para tarde, ou quando esquenta muito, que pode refrescar mais para eles? Porque eu sinto eles cansados, né? Tá. Então, assim, ó, para pet a gente toma todos aqueles cuidados. Vocês já viram a aula da nossa veterinária maravilhosa, Aham, Rochelle. Então, assim, dois óleos que eu gosto de usar aonde fica o meu cachorro, um é o eucalipto. uhum, E para o difusor, eu coloco, por exemplo, o lavanda, porque o meu pet também é agitado. Mas assim, eu uhum. coloco no ambiente que ele tá e eu não deixo a porta fechada, eu sempre É deixo uma fechada. frechinha da janela, sabe? Aberta. Então, assim, você pode limpar o ambiente dele, por exemplo, com eucalipto, né? Que vai deixar aquele cheirinho de casa limpa. E para passar o dia, eles não ficarem tão estressados, né? Você falou que eles são um pouco nervosos, você pode utilizar o lavanda, porque o lavanda ele também é bom para respiração. Eu falei que ia mostrar foto do meu pet para vocês, né? Deixa eu pegar uma fotinho dele aqui. Ó, aqui, meu filhote. Meu filhote de 11 quilos. Tem 8, vai fazer 8 meses. Tirei sua dúvida, então? Tirou. Pode ser eucalipto com limão, pode passar no chão dele, na água de limpar? O eucalipto com limão, eu acho que é o que eu uso aqui em casa, tá? Eu não uso limão Uhum. puro, tá? Aham, Porque o limão tem cachorro que pode ser sensível. Então, assim, uma gotinha do eucalipto num balde de água já é suficiente, não precisa exagerar, tá? uhum. E daí põe a lavanda para acalmar ele junto.
E aí a lavanda no difusor. Uhum. Quando ele era menorzinho, que ele estava acostumando a dormir na sala sozinho, eu Uhum. pingava uma gotinha na cobertinha dele, Hum, né? A bom. Rochelle, ela Uhum. fala que você pode pingar ou num brinquedo, ou numa coberta, ou na caminha. Eu pingava na cobertinha, que era onde ele dormia, onde ele dorme. Uhum. Tá É, bom? eu comprei aquela escovinha para da banha seco. Ela solta tipo um vaporzinho, ela tem uma vasilhinha para pôr água. Ali pode pôr uma gotinha ou é muito para passar nos pelinhos dela, que uma delas é peludinha. Eu não aplicaria na pele, tá? Porque assim, na Não, ela pele. é tipo um vaporzinho, sai tipo um É, vaporzinho. sim, Não eu molha não ela, não. utilizaria, porque o que que acontece? Às vezes, o óleo essencial, a gente só pode utilizar ele em difusores ultrassônicos. Então, como Ah, eu não sei entendi. como funciona esse vaporzinho, às vezes você pode até tá aquecendo o óleo de uma forma errada, porque o óleo no difusor ultrassônico ele não é aquecido. Porque quando a gente aquece, a gente danifica a qualidade daquele óleo. Então, assim, eu não utilizaria dessa forma. Eu limparia o ambiente dele, colocaria no difusor. Faz sim a higienização dele com um vaporzinho, mas eu não pingaria o olhinho, não, tá? Tá bom, então. Eu estava pensando em pôr, eu falei, ah, foi bom, agora eu vou perguntar. Isso, melhor, tá Tá bom? bom, É então. melhor a Muito gente obrigada. prevenir, né? Do que às vezes a gente fazer uma coisa que a gente não Tá bom. sabe e tá prejudicando, tá bom? Uhum. Então, boa noite. É, com certeza. Tá bom, então. Vamos lá. Boa noite. Obrigada. Então vamos lá. E Neida, que também tá com a mãozinha levantada. Oi, boa noite. Aula Tudo bem, excepcional. Neida? Tudo Obrigada. bem, tudo bem. É, eu tenho duas amigas. Uma tem bronquite por alergia ao giz. Ela é professora. O que que poderia Tá. sugerir? Então, ó, vamos fazer assim. Deixa eu só te mostrar aqui. Vou abrir só para te mostrar, porque se eu for abrir no computador vai demorar muito. Aqui, ó. Então, ó, lá naqueles é, componentes químicos que eu mostrei aqui para vocês. Um componente químico muito bom, por exemplo, é o eucaliptol. Descongestionante, expectorante e anti-inflamatório. Quando a gente tem uma alergia respiratória, o que que acontece? Um agente causador está ali agindo no nosso sistema respiratório de forma que nos prejudique. Então, a alergia nada mais é do que um processo inflamatório que está iniciando ali. Então, onde a gente encontra o eucaliptol? Cadê aqui, ó? Eucaliptol a gente encontra então no eucalipto, alecrim, peppermint, cardamomo, brief e on guard. Então, se tem uma alergia, pode usar qualquer um desses, tá? E assim, né? A alergia respiratória de giz. Todo mundo já viu um professor que tem alergia na mão, alergia a respiratória ao giz. Então, assim, como que ele pode também prevenir isso? Quem tem alergia na mão, eu tive uma professora que, na época que não tinha os canetões, ela dava aula de luva, que a mão dela chegava a ficar em carne viva. Então, assim, às vezes na hora que tá montando a lousa, tem professor que monta a lousa enquanto tá falando. Então, talvez utilizar a máscara vai prejudicar. Vamos. Então, se ela, às vezes, montar a lousa antes de dar aula, monta a lousa de máscara, né? Eu tive muitos professores na faculdade que, minha faculdade, assim, eu fiz uma faculdade em São Paulo que chama Unisa, e a minha turma era muito grande, então minha sala de aula era enorme. E a minha sala tinha 5 lousas. Gente, imagina uma sala com 5 lousas daquelas grandes.
E eu tive um professor que ele montava as 5 lousas antes de começar a aula. E aí, na hora que ele começava, ele só falava. Só falava, só falava, só falava, só falava. Então, assim, uma dica para ela, além de usar o óleo, porque assim, o giz vai estar ali, ela vai estar muito perto também da lousa, né? E ela vai escrever. Então, assim, ou ela pode montar a lousa antes de dar aula usando a máscara e, né, também utilizar os óleos. Eu vou passar a listinha para vocês, tá, gente? Ó, eu vou mandar aqui para Laís, que eu não tô com o WhatsApp aberto no meu computador. E aí a Laís vai pôr aqui no chat para vocês. Mais alguma dúvida, Eneida? Sim, eu tenho uma outra amiga que ela tem uma falta de ar por causa do coração. Eu achei tão estranho aquilo. Aí hoje ela teve aqui, daí eu disse, deixa eu experimentar. Coloquei uma gotinha de Brief na mão dela e pedi para ela aspirar. Ela levou um susto assim, porque, né? Mas o que eu senti na voz dela melhorou bastante, Melhorou né? bastante, né? É, aí eu achei estranho. Eu nunca ouvi falar de que esse problema de respiração por causa do coração. Ela está fazendo alguns exames, mas O ideal é o quê? Passar com o médico, ter um diagnóstico do que está acontecendo com ela, porque assim, eu nunca vi uma mão andando sem um corpo. Eu brinco com os meus pacientes assim, eu nunca vi uma boca andando sozinha sem o corpo. Então, uma coisa está ligada à outra. Então, assim, até na aula mesmo eu disse, muitos problemas respiratórios podem acarretar em problemas cardiovasculares. Então, assim, o que que é importante? Ela ter um bom médico, tá? Se ela já passa por problema cardiológico, um bom cardiologista, que ela conte o que está acontecendo. Então, ela, muitas vezes, assim, eu tenho uma avó que sempre tem uma coisa diferente. Para eu não me perder no que está acontecendo, o que que eu peço para ela? Anotar. Hoje eu senti falta de ar depois que eu almocei. Hoje eu senti eu senti tal coisa assim que eu acordei. Anotar tudo que sente de diferente para levar para o médico, porque muitas vezes na hora ali a gente tá tão ansioso para conversar com o médico e saber o que a gente tem, que a gente esquece de contar o que a gente sente. E aí o médico não é. consegue ter um diagnóstico certo. Então, o mais importante de tudo é ela ir no médico para tentar entender o que está acontecendo. O brief pode ter ajudado ela ali naquele momento, né? Ajudou a abrir o aporte respiratório dela, mas ele não vai estar ajudando no problema que está causando isso. Então, por isso que Uhum. um diagnóstico e um tratamento é ideal, tá bom? Ah, ótimo. Não, até ela, amanhã ela vai pegar, ela fez uma ressonância do coração. Já viu o Ótimo. pulmão, e o pulmão não tem nada, mas às vezes É, pode ter até uma alergia a determinados alimentos. a determinados alimentos, a poluição do ar. Então, às vezes, assim, se o cardiologista não identificou nada, às vezes é válido ela procurar um pneumo, né? Um pneumologista, né? Tá bom? Isso, obrigada. Obrigada. Obrigada a você. Ó, a Laís mandou aqui para mim a listinha que eu fiz, né? Dos 12 componentes químicos e os óleos essenciais que você encontra eles. Aí, assim, deixa ali anotadinho no caderno de vocês, imprimam ou guardem, né, todo o PDF que tem da aula. Acredito que todas tenham recebido. Se não recebeu, entre em contato com a gente, que a gente manda. E aí, assim, aproveitem esse resumão que eu fiz, porque eu coloquei sobre cada óleo essencial, né? Eu revisei cada óleo, a função, os componentes químicos também. E aí, assim, aquilo que a doutora Ana fala, vamos ligar o penso e sair da mesmice das receitinhas prontas. Se eu tenho
determinados sintomas, quais vão ser os óleos que eu vou utilizar para aqueles sintomas. Então, assim, esse resumo tá bem legal. Guardem ele com carinho, que eu fiz ele com muito amor e pensando em facilitar para vocês no dia a dia. E aí eu também vou pedir para a Laís depois mandar para vocês. é, Eu não tenho aqui comigo, mas eu vou ver isso ainda essa semana para vocês. A listinha da diluição, tá? Que eu sei que isso é uma dúvida que muitas têm, e para a gente não errar, não cometer o erro, porque não tá ali com a listinha em mão. Eu sempre tenho ela aqui no meu telefone, porque assim, eu prefiro olhar, revisar e ter certeza do que eu tô fazendo, do que só ir com confiança e muitas vezes cometer um erro, né? Então, vamos evitar erros, a gente tem a listinha aí para isso, para nos auxiliar. E o resumo também, espero que vocês aproveitem ele bastante, tá bom? Muito obrigada pela aula de hoje. O resumo vai chegar no WhatsApp. O resumo ele tá dentro da aula, tá? Vocês vão ver que a aula tá com 90 e tantos slides e eu não mostrei todos eles para você, porque o resumo tá ali dentro, tá bom? Muito obrigada, fico muito feliz de estar com vocês. Me sigam lá no Instagram para participar, então, assim, da rotina, das dicas. Prometo que eu vou postar mais sobre óleos essenciais, né? Como eu uso eles no meu dia a dia. E espero vê-las em breve. Um beijo. Tchau, tchau. Boa noite.